Mais uma vez, a paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos à leitura da palavra de Deus nesta noite, no Evangelho de João, capítulo de número 2. Como já fora falado, nós estamos no início da campanha da vitória. O texto, ele nos fala sobre a multiplicação do vinho, a transformação da água em vinho. Vejamos o texto quando ele diz: e ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe e seus irmãos, e seus discípulos, e ficaram ali muitos dias. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os irmãos estiverem em oração, não esqueça da nossa missionária Deise. Ela está angustiada, apreensiva com a situação do seu esposo, que está internado. O caso dele é grave. Ele apresenta algumas melhoras, mas o caso dele é bem grave. Mas nós cremos num Deus que pode dar vitória ao seu povo. Sabemos que Deus tem um plano para cada vida, mas Ele mesmo é quem nos diz que nós devemos orar sem cessar, orar constantemente. Se Ele tem prazer em que oramos a Ele, é porque Ele tem prazer em nos atender. Amém? Glória ao nome de Jesus. E nós sabemos que todos os que aqui estão e aqueles que estão conectados conosco nesta noite estão no aguardo de uma vitória. Porque ninguém que não crê, não se dispõe a orar, a fazer uma campanha de oração ou de clamor pela sua própria vida. Mas aquele que crê
ele se dispõe a buscar a face de Deus. E a Bíblia, ela nos revela claramente que quando a igreja do Senhor buscar a Deus de todo o coração, ela será ouvida. E nós estamos aqui neste propósito, no propósito de interceder, clamar a Deus, em virtude do retorno em forma de vitória. Nós devemos fazer isto, praticar a oração, o clamor a Deus, pois sabemos que quem ora tem vitória. Quem entende, diga amém. De certo que nós devemos orar continuadamente, porque isso é um processo gradativo, isso é um processo que nos leva a subir degraus. Quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. Por que o diabo ele tem uma guerra constante com a nossa mente? Eu não sei se vocês percebem, mas o diabo ele não peleja simplesmente na questão da enfermidade. Ele podia fazer isto, estaria tudo bem. Mas o diabo, a maior arma dele é o desequilíbrio espiritual, é o desequilíbrio emocional. O crente que ele se desequilibra, ele não sabe como entrar na presença de Deus. Da mesma forma, quando o crente ele vive uma vida de pecado, ele também não sabe como entrar, ele não sabe como clamar, porque a sua alma sente vergonha. E não é vergonha dos irmãos não, porque muitas vezes o que eu pratico, o que alguém pratica, é como diz o ditado popular, é pôr debaixo dos panos, sem ninguém saber. Mas a vergonha que temos é de entrar diante de Deus, porque nós sabemos que Deus sabe o que eu faço, o que eu comento, o que eu digo, o que eu pratico. E Ele sabe antes que aconteça. Aí você pode até me perguntar, mas pastor, mas por que então que Deus não nos livra antes? O ser humano ele foi dotado de livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele não funciona em relação a decidir se quer ser salvo ou não. Mas o livre-arbítrio ele funciona em relação a eu decidir se eu quero pecar ou não. Se eu quero clamar por perdão ou não. O que acontece com o homem, com a mulher, que Deus tem plano na vida dele, quando ele vive uma vida degenerada? O que acontece é que Deus dá um tempo, Deus solta a corda, e ele vai embora. E Deus fica com a ponta da corda na mão. Depois Deus faz assim. E ele vai puxando de volta. Esta é a nossa vitória. Embora muitas vezes a gente volta gemendo, chorando, abatido, cabisbaixo, triste, jogado às traças. Mas eu dou graças a Deus, porque Deus nunca desistiu de nós. Deus nunca desistiu de nós. Vamos imaginar Jesus nesta reunião. O que ele veio fazer nessa reunião? Eu costumo pregar e dizer que Jesus anda no meio da igreja, porque está escrito que João viu isto. João viu ele no meio dos 7 candeeiros, no meio dos 7 castiçais, e ele andava no meio deles. Ele andava no meio deles.
Cada castiçais daquele representava uma igreja da Ásia. E Cristo andando no meio de 7 candeeiros. Nesta noite, ele anda no nosso meio. Imagine, ele anda no nosso meio. Ele olha para você e ele sabe o que você precisa. Ele sabe onde dói. Ele sabe a fragilidade. Ele sabe o gemido da alma. Ele sabe o grito da alma. Eu acho interessante essa comunhão que Cristo tem com o ser humano. Embora Cristo saiba o que há de acontecer, ele olha para um rapaz e diz: o que você quer? O que você quer que eu faça por você? E ele olha dentro dos olhos de Jesus sem enxergar nada, porque ele era cego. É interessante o que o pastor acaba de dizer. Ele olha dentro dos olhos de Jesus. Ele era cego, mas ele imagina quem está diante dele. E ele, ao imaginar, ele diz claramente: eu quero ver. E Jesus olha e diz a ele: vê, tua fé te salvou. Ele olhou para Jesus. Imagina a alegria daquele rapaz. Naquele momento, abrir os olhos e agarrar o mestre. E dizer a ele: eu te agradeço. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo milagre. Aí Jesus vem à reunião. Tem reunião como esta aqui, que Jesus vem todos os dias, quando a igreja se reúne para adorar. Mas tem reunião que alguém convida ele, e ele vai. Já convidou Jesus para uma reunião particular? Você já convidou Jesus lá para dentro do quarto e disse: Jesus, entra aqui, senta aqui na beira da cama, senta aqui nessa cadeira, sente comigo à mesa, aqui mesmo na cozinha, ou sente comigo aqui no sofá, porque eu preciso contar algo para o Senhor. Jesus gosta de reunião. Ele foi a uma festa de casamento. Ele foi convidado à festa de casamento. A Bíblia diz que a mãe de Jesus estava lá e Jesus foi convidado. Você observa que alguém convida Jesus à festa, embora sabendo que a mãe dele estaria lá. Não sei a causa. Talvez alguém pensou: ele não vai vir. Mas muitas vezes a gente se engana, porque achamos que ele não vai, mas ele vai aonde eu não vou. Ele vai aonde você não pode ir. Muitas vezes a tua alma entristece porque você não pode estar lá, mas ele foi. Ele esteve lá em todo o tempo. Ele está lá todas as vezes que nós oramos e dizemos: Deus, vá lá, venha à minha festa, faça parte do meu dia. Quem sabe alguém diz: Deus, eu vou lá amanhã, e eu preciso que o Senhor vá lá comigo. Foi isso que fizeram. Jesus, eu imagino que o Senhor é um ser que está muito ocupado, mas o Senhor poderia ir na minha festa, seria uma honra. E Jesus vai.
Jesus vai à festa com um propósito. Aquela festa não é a festa de casamento da gente aqui. A festinha da gente dura 2 horas. 2 horas. Depois, dura mais umas 2 horas de comes e bebes. E depois, 2 anos de pagamento de dívida. E depois, quando termina aquela dívida de 2 anos, já tem mais 2 anos de outras dívidas. Porque nós endividamos de novo, porque pagávamos a outra e não tinha como fazer, endividamos de novo. Aquela festa durava muitos dias. Quem sabe uma semana. Imagina você que casou e ficou endividado. E você fala, puxa vida, foi só 4 horas de festa, foi 2 horas no religioso, 2 horas, 3 horas lá no comes e bebes, eu fiquei endividado 2 anos depois. Sem contar que já tinha pago 1 ano antecipado. Agora você imagina uma festa que dure quase uma semana. Você não teria condição de se endividar para fazer isso. Mas Jesus estava lá, porque ele sabia que alguém ia precisar dele. A festa começou a rolar, e foi. Quando de repente alguém chegou lá no dono da casa e disse, olhe, não tem mais vinho. Não tem. O que a gente faz? Dispensa esse povo todo agora embora. O que a gente faz? Alguém diz a ele, Jesus está na festa. Vai conversar com ele. Aí alguém vai até Maria. Maria, fala com Jesus. Tudo acabou. Não tem mais como continuar a festa. Maria vai até Jesus. E Jesus diz a ela, não é chegado a minha hora. Deixe comigo. Eu sei a hora de agir. Jesus sabe a hora de agir. Ele não fez, porque ele sabe a hora. Ele não agiu ainda, mas ele vai agir. Ele sabe o momento certo. Ele sabe o que você colocou diante dele. Ele sabe aonde aperta o sapato. E ele vai mandar o recurso. Quem está entendendo, dê glória a ele. Estamos vivendo um tempo desafiador. Um tempo de crise mundial. Mas Cristo dá a palavra dele. Eu estou na festa. Eu não vou deixar faltar o alimento e nem o vinho. O vinho representa a alegria da festa. Eu não sei o que acontece na sua vida, mas Cristo vai devolver a alegria. Se a alegria da tua vida se foi, Jesus está aqui. Ele vai restaurar a tua alegria. Ele vai restaurar aquilo que fora destruído. Entenda bem, Deus sabe como lidar com esta situação. Talvez você está ficando até meio pirado, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer, sem saber quando chegar o dia, o que você vai falar. Mas lembre-se, quem convidou Jesus para a festa, sabe que ele soluciona problemas que ninguém pode solucionar. Chegou a hora. E ele chamou alguns rapazes.
e disse: pegue aquelas talhas que lá está, com água, encha até a boca. Vejamos bem o que vai nos dizer o texto. No verso de número 5, a mãe de Jesus diz ao servente: fazei tudo o que ele vos mandar. É uma coisa muito interessante quando o homem e a mulher faz o que Jesus manda. Existem momentos na vida da gente que a gente sofre porque fazemos o contrário daquilo que Deus diz para fazer. Eu já assisti isso várias vezes na vida de pessoas que pedem a palavra e fazem o contrário. E o problema duplica. Duplica por quê? Porque fazem o contrário. Veio buscar a palavra, mas veio buscar a palavra achando que Jesus ia concordar com o erro dele. Aí Cristo não concorda com o que ele está fazendo, mas ele continua fazendo aquilo que ele estava fazendo. Então vejamos, a tribulação ela aumenta, aquilo vira uma bola de neve e a situação se complica. A misericórdia de Deus é tão grande que Deus ainda dá a segunda chance. Se fosse eu, o cabo morria. Mas como a misericórdia de Deus é muito grande, Deus dá a segunda chance. Agora observe, quando o homem faz o que Deus quer. No verso de número 6, ele diz assim: estava ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus. Cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Tem uma tradução que diz 2 ou 3 metretas. Então, observe bem, ele diz o quê? Enchei essas talhas de água. Preste atenção. Ele manda encher. Quando alguém enche, ele diz assim: pegue um vaso, uma taça, pegue esta água e leve para o mestre-sala provar. Meu irmão, o que tinha acabado? O vinho. Ele mandou levar uma taça cheia de água. Quando chegou lá, a água tinha tornado vinho. Deixe eu lhe dizer uma coisa: Deus, ele faz milagres. Quem crê em milagres aqui, diga amém. Deus, ele não faz mágica, ele faz milagres. Mágica quem faz é o diabo. Deus faz milagres. Tem pessoas que acreditam em cada milagre que a gente vê que não é milagres, e que aquilo não serve absolutamente de nada para a estabilidade espiritual da igreja. Irmãos, eu não sei se você fica assistindo essas confusões religiosas que há na internet. A gente vê pessoas que se dizem pastores, encher a boca de água e cuspir dentro da boca de outra pessoa. Amados irmãos, me desculpem a expressão, existem pessoas
que a gente tem dificuldade de conversar com Ele frente a frente. Agora você imagina essa pessoa cuspindo dentro da sua boca. O seu Jesus, o nosso Jesus, não está nisso. Jesus, ele realiza milagres. Esta campanha, ela foi estabelecida para a tua vitória. E você vai receber a vitória sem fazer barganha com Deus. Nós sabemos que todo cristão deve ser dizimista. Mas nós devemos ser dizimistas por amar a Deus. Não porque a gente vai comprar Deus. Nós amamos a Deus, amamos a obra de Deus. E a Bíblia diz que quando nós investimos em Deus, Deus investe em nós. Isso é claro. Mas a mesma Bíblia diz que isso tem que ser feito por um ato de fé. Você não pode chegar aqui e dizer, olhe, eu vou dar tanto porque eu preciso ganhar tanto. Deus não barganha com ninguém. Deus, ele é Deus do pobre e é Deus do rico. Ele está na festa para cuidar de cada um de nós nesta noite. Ele está na festa, independente do valor do salário que você recebe. Ele está na festa, porque Ele ama aqueles que estão na festa. E Ele vai entrar para pelejar esta tua peleja. Ele diz, leve o vinho, ou leve a água, leve para o mestre sala. E quando ele prova, ele tem um susto. O vinho que surgiu da água era melhor, era mais importante, tinha melhor sabor do que o primeiro vinho que foi oferecido na festa. Foram reclamar com o dono da festa. Por que você fez isso? Por que você deu o melhor vinho agora no final? Talvez ele disse aos que lhe indagaram, talvez ele relatou isto a eles, dizendo, quem realizou este milagre foi Jesus. Jesus está dentro da festa. Ele vai fazer uma mudança radical. Deus conhece corações. Quando você faz um voto a Deus, não tarde em cumprir. Não fique brincando com votos. Porque quem vota e paga é recompensado por Deus. Mas quem faz voto e não paga, coloca a vida em risco. Preste bem atenção, porque o Salmo 91, ele diz assim, aquele que habita, aquele que mora, aquele que reside debaixo da sombra do Onipotente, em paz descansa. Quando você se aproxima de Deus, você pode descansar nele. O Salmo 46 diz assim, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se estremeçam, ainda que as águas rujam e se perturbem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus, ele vai agir na tua vida por uma única razão. Em primeiro lugar, porque Deus te ama. Ele sabe de toda a tua fragilidade. Ele sabe de todo o teu fracasso.
Ele sabe até quando você mentiu para Ele. Ele sabe quando você prometeu e não fez. Ele sabe quando você não prometeu e fez, realizou, sem prometer. Ele sabe de toda a integridade do ser humano. Ele sabe quando fracassamos e quando nos fortalecemos. O importante é que hoje, com dinheiro ou sem dinheiro, Ele vai abrir as portas dos céus. Agora não deixe essas portas se fecharem. Não deixe essas portas escaparem do teu poder, do teu domínio. Porque Deus, Ele vai entregar a chave em tuas mãos. Eu quero, para terminar aqui, eu me lembro que uma vez Deus falou a Salomão assim: peça-me o que você quiser. E ele disse: Deus, eu preciso saber entrar e sair. Porque ele já era rico. Ele já tinha o poder nas mãos. Mas o que adianta o poder nas mãos se você não sabe administrar o que tem? O que adianta muita riqueza nas tuas mãos se o teu domínio é fracassado? Precisamos ajustar isto. Aí ele diz: Senhor, eu preciso de sabedoria. O que você precisa hoje não é muito dinheiro. O que você precisa hoje é de sabedoria, para saber administrar o que Deus vai colocar nas suas mãos. Ah, pastor, eu estou aqui na espera de ganhar o bolão. Deus não trabalha assim. Ele vai te dar a chave da vitória. E eu não vou te vender essa chave. Não sei se você trouxe muito dinheiro, ou pouco dinheiro, ou nenhum dinheiro. Não precisa comprar lá. Até porque está escrito: vinde e comprai, com ou sem dinheiro. Se não me falha a memória, capítulo 55 do profeta Isaías. Vejamos o que diz esse texto. Esse texto não está exatamente no contexto do que estou pregando aqui, mas fez-me lembrar exatamente isto. O verso de número 1, ele diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Só que Deus, Ele conhece teu coração, Deus conhece as tuas estratégias, Deus conhece a tua vida. O que Deus está falando por meio da palavra? Oportunidade. Quem entendeu isso aí? Oportunidade. O que Ele está dizendo? Não deixe escapar. Porque nem sempre estas oportunidades se repetem. O Espírito de Deus é quem está falando. É chegado o tempo. Você terá uma nova oportunidade. Nova oportunidade. Observe o que o texto falou: com ou sem, com ou sem, com ou sem dinheiro. Você pode receber isso aí para você? O que o Espírito de Deus está falando para você nessa noite, meu filho, minha filha? Você não precisa ter para o Espírito de Deus fazer. Você precisa ter o Espírito de Deus, a determinação. É chegado o momento? É.
o momento de Deus, o momento da tua vida, o momento do teu sucesso, aonde a porta vai se abrir. E por que não dizer, ela já se abriu, por meio da palavra que profetizamos sobre a tua vida. Nesta noite Deus está te dando uma nova oportunidade. Salomão disse, eu quero ter sabedoria para saber entrar e sair. Não existe nada melhor do que ser admirado por quem é liderado da gente. Não existe coisa melhor. Imagine um patrão que os funcionários ficam felizes quando ele não pode vir para a empresa. Oh, louvado seja Deus, ele não apareceu aqui hoje. Agora você imagina um patrão que quando ele não vem, alguém fica preocupado, liga para ele, por que você não veio? O que está acontecendo com você? Oh meu Deus, traz de volta. Isso é muito bom, irmãos. Olha o que Deus está falando, falta sabedoria na administração. O que fazer na festa? Faça o que Jesus mandar. Ele mandou? Faça. Ele não mandou? Não faça. Se ele disser não, não vá. Se ele disser sim, vá. Porque Deus sabe onde está a tua necessidade. Deus sabe onde está a tua dor. O que você precisa. E Deus está me falando por meio desta palavra, que é chegado o tempo da mudança da vida de muitas pessoas que estão aqui no santuário e que estão aí nos assistindo pela live. Deus está te dando uma nova oportunidade. Quem me assobriar? Quem está no aguardo de Deus aí? Aguardando resposta. Olhe para o seu irmão. Nessa pandemia eu não gosto de fazer isto. Até porque está todo mundo mascarado, é um negócio complicado. Não é verdade? Olhe para o seu irmão e diga, não deixe passar esta oportunidade. Porque esta é única. Não esquente com a nova onda. Não esquente com isso. Mesmo que a igreja, mesmo que o comércio tenha que parar de novo, quem está debaixo desta promessa vai prosperar. Quem está debaixo desta promessa vai prosperar. Porque quem está falando aqui é Deus. Quem está falando aqui é o Senhor. Quem está falando aqui é o Espírito de Deus, que está dizendo a você que Ele não vai te deixar só. Com ou sem dinheiro. Diga bem alto para o diabo ouvir. Com ou sem dinheiro. Você pode glorificar a Deus, glorifique nesta noite porque Ele é bom. Glorifique a Deus porque Ele é bom.
Aonde você estiver nos assistindo, receba esta palavra, porque esta palavra tem endereço certo. Deus não brinca com a igreja. Deus, ele não brinca de abençoar e tirar, ele dá e toma. Não. Deus, ele é fiel e verdadeiro. A igreja de Cristo está debaixo da palavra profética. Receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amados irmãos, nós vamos orar pelos pedidos que estão dentro da urna. Algumas pessoas colocaram ali umas poucas cartas dentro desta urna, e eu quero comunicar com Deus a respeito do teu segredo. Mas Deus está me falando aqui. Pode pôr aqui, irmã. Deus está me falando aqui que é noite de mudança. O Espírito de Deus está me falando. Ele falou de oportunidade e Ele está falando aqui nesta noite que é noite de mudança. Então veja bem o que Deus está falando. Deus me disse: Rafael, vou mudar a sua vida. Há uma nova oportunidade. Irmã Nicinha, tome posse. A nossa irmã, a nossa cooperadora, esqueci o nome da irmã, Mônica. Deus tem um negócio a fazer. O que Ele fez, o que Ele está fazendo, é muito pequeno diante do que Ele vai fazer. Seja fiel, e Ele será fiel. Há um retorno da parte de Deus. Deus vai fazer algo grandioso em sua vida. E Ele diz: levanta a cabeça, porque o que eu tenho a fazer, o que já foi feito não é nada diante do que Ele vai fazer. Tome posse disso, porque Deus está entrando em uma mudança total. Aquilo que parece ser impossível, não é impossível. Deus está livrando vocês. Eu vejo um livramento de um grande acidente. O diabo projetou a morte da família inteira, mas Deus está entrando na sua vida hoje para te dar vitória. Seria por acidente, mas Deus já te guardou antes do diabo agir. Algo de Deus em segredo, e o Senhor vai concretizar aquilo que está ainda no meio do caminho. Deus vai cumprir totalmente o milagre na sua vida, e todos verão que o Senhor é na sua vida. Maneide, o Senhor diz que o tempo da restauração é este. Não me pergunte o que Deus vai fazer, porque Deus sabe como fazer. Deus sai de afaio.
de Ocal e sai delefaio de Camaciá. Irmã, eu vejo como uma árvore que está sendo arrancada com raiz e tudo. Esta árvore é uma árvore velha. Então observe uma coisa. O porquê que Deus vai arrancar, eu não sei. Mas Deus vai fazer uma mudança radical na sua vida. Você vai cantar e vai cantar e vai cantar. Há como um grande temporal que vai passar como uma enxurrada e depois haverá um grande cântico. Um tempo de muita alegria. Veja o que Deus vai fazer na sua vida. Domini erefaio de que me assoi erebau e de que esto de mi rebaciar. O Senhor está dizendo que Ele está curando câncer nesta noite e tumores. Eu vejo alguém que está com tumor no cérebro. Deus está entrando com vitória nesta noite para dar saúde. Tome posse daquilo que vocês vieram buscar. Deus me revela 3 famílias sendo restauradas. Envolve filhos. Envolve agregados. Agregados são aqueles que passaram a fazer parte da família. 3 famílias por completo sendo restaurado por Deus. Você crê que Deus é Deus que quebra macumba, feitiçaria, magia negra? Deus está repreendendo este demônio nesta noite. Fazem 3 meses que o nome daquele casalzinho ali de trás foi para um centro de macumba. Mas Deus está repreendendo nesta noite este mal, esta hoste maligna, em nome de Jesus. Também na família do irmão Leonildo, Deus está quebrando rastro de macumbaria e de feitiçaria. Tem algo que Deus vai fazer na sua vida para restauração familiar. Receba, que porque é da parte do Senhor. Aonde tiver crente, angustiado, triste, abatido, Deus está entrando com saúde. Deus está curando problema de labirintite. Deus está curando problema de pressão alta, renite, problema alérgico. Deus me revela que tem alguém que sente coceira em várias partes do corpo. Esta noite é o dia da vitória. É o dia da vitória. É o dia da vitória. Este mal também está relacionado à feitiçaria. Deus está abatendo os altares. Deus está abatendo os altares. Esta é a primeira campanha da vitória. Ainda tem 6 ainda. O Senhor já está agindo. Sabe por quê, irmão? Porque muitas vezes alguém não sabe, mas foi oferecida lá atrás, por mamãe, nos pés dos orixás. Mas eu quero te dizer nesta noite, que este pacto será banido, quebrado, destruído por Deus. Deus está dando saúde a pessoas que não dormem direito e quando dorme ainda tem pesadelos. Deus está libertando, quebrando os altares de simpatia.
Há muitos anos atrás, o nome de uma pessoa que está aqui dentro foi enterrado no pé de uma árvore. Cavaram e puseram lá. A família desta pessoa está se destruindo devagar. Sabe por que fizeram isto? Porque colocaram ela, o nome dela, o nome do cabeça da casa, em uma área de muito cupim. E o cupim começou a destruir aquilo que foi levado para lá. Mas nesta noite não tem cupim que aguente o poder do sangue de Jesus. Adicamassúria. Dioforme acebe amandas. Sabe gosto de sangue na boca? Boca seca, amarga demais e gosto de sangue. Papai está quebrando esta maldição hoje. Ele está batendo o martelo e dizendo: não há demônio que possa, com poder, autoridade do nome de Jesus, levante a mão e adore a Deus, porque Ele é bom e a misericórdia de Deus é grande. Aramanto de Camassúria. De medio saio de que maior remia soie. O Espírito de Deus me diz que tem alguém que está com esquecimento tão grande que às vezes esquece até que almoçou e fica pensando: este mal vai sair da tua vida, em nome de Jesus. Eu vejo alianças quebradas sendo restauradas. Louve a Deus com as palmas nesta noite.